todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Patrícia da Ninoca e hoje vamos para a terceira aula do Kit Amor de Mãe. Neste caso vamos fazer uma necessaire com bolsa em cristal. Olhem que fofinho, fica ótimo para fazer combinação com as peças que já fizemos. Ela tem aqui esta aba com este bolsinho em cristal que dá para colocarem as coisinhas e verem diretamente no bolso, e depois a parte interna super fofinha também, como podem ver, e com bastante espaço para colocarem o que pretendam. Estes kits estão disponíveis no nosso site em www.ninoca.pt e vamos então agora para os materiais. Então, vamos agora para os materiais. A parte exterior eu estou a utilizar a bombazina, mas podem também optar por outros materiais. A parte do fogo eu estou a usar tela impermeável ou bagum estampado. Então, vamos precisar para a aba uma vez o molde no exterior e uma vez o molde no forro. Neste caso, como eu estou a usar a bombazina, a aba eu não coloquei qualquer estrutura, está bem? Vamos precisar de um bolso cristal para esta peça, é opcional, podem pôr, por exemplo, uma rede, treliça, o que vocês gostarem mais, por exemplo, pôr um bolso noutro material para fazer um destaque, por exemplo, uma napa lisa, rosa ou outro material que queiram brincar com dois materiais diferentes, com padrões diferentes, um padrão, por exemplo, liso aqui a combinar também ficaria giríssimo, ou então, como esta sugestão que eu dei, o cristal. Ele tem mais ou menos 26 por 14, mas podem fazer o bolso um bocadinho maior, um bocadinho menor, ou seja, pode ser em vez de 14 ser 15, ser 13, prontos. Fica um bocadinho ao vosso critério o tamanho do bolso que vocês gostam mais. Vamos precisar do nosso corpo, duas vezes o exterior, também na bombazina, com o molde, e estes ambos já estruturei com TNT, se quiserem também podia ser estruturado com foam, está bem? Ambos ficaria muito bem nesta peça, e também no mesmo molde duas vezes o nosso forro. Vamos precisar de fecho, estou a usar o fecho de malha 5, sempre um bocadinho maior que a nossa parte onde vamos colocar o fecho, que é para conseguirmos encaixar o cursor. O cursor eu estou a usar só um nesta peça em malha 5 também. Vamos precisar de viés para fazer os acabamentos tanto internos como a parte do cristal. Neste caso usar o viés Bonéon, que é este, tem assim o vinquinho ao meio. E para a aba vamos precisar de colocar um botão. Podem colocar como é um botão Ritas ou botão Cam, estes botõezinhos de plástico, ou se quiserem um botão ímã, um botão de pressão 80, o que vocês gostarem mais. Até mesmo as meninas que gostam de usar velcro também podem pôr na aba velcro, também fica muito bem. Este então é todo o material que vamos precisar e vamos então agora para o passo a passo. Vou começar por preparar o meu bolso em cristal, e para isso basta só pegarmos aqui o nosso molde no cristal, um pedaço de viés, e aqui numa das partes mais compridas vamos encaixar o nosso viés. Já sabem, eu estou a usar o viés Bonéon, mas claro, se tiverem um viés comum, um viés da própria tela impermeável, o que vocês quiserem, um viés gorgurão, podem colocar aqui, tá bem? Eu só vou dobrar assim ao meio e fazer aqui uma costura à beirinha, fazendo retrocesso no início e no fim, para prendermos então aqui o nosso viés ao cristal. Costurado o nosso viés, vamos pegar aqui num dos espelhos, neste caso o meu espelho da frente, e vocês vão reparar que neste molde a caixa de leite da parte de baixo é maior que a caixa de leite da parte de cima, tá bem? Esta peça faz com que a nossa parte de cima seja um bocadinho mais fina e aqui seja um bocadinho maior, tá bem? Atenção, a parte de baixo é aquele que tem a caixa de leite maior, que é onde nós vamos encaixar o nosso bolso. Vamos alinhar aqui na parte de baixo e nas laterais.
e fazer aqui uma costura à beirinha, ou seja, eu vou costurar aqui a toda a volta, incluindo as nossas caixinhas de leite e fechar aqui. Esta parte onde colocamos o viés é para ficar aberto porque é onde nós vamos colocar as coisas no bolso, está bem? Por isso uma costura aqui a toda a volta, incluindo as caixinhas de leite, desculpem, à beirinha. Uma questão, para quem usa máquina doméstica, por exemplo, às vezes tem mais dificuldade de costurar o cristal, ponham um bocadinho de creme de mãos ou óleo de máquina aqui à beirinha onde vão fazer costura, que ele costura muito mais facilmente. Troquem um calcador por um calcador de Teflon, que é ótimo tanto para costurar cristais como sintéticos. Fica assim costurado então o nosso cristal, já o bolsinho pronto. Cortei o excesso de cristal aqui, por exemplo, da caixa de leite e a parar tudo para que o nosso cristal fique também com o molde da parte exterior. Vamos reservar agora um bocadinho e vamos aqui para a nossa aba. Para isso vamos juntar direito com direito, o exterior com o forro da nossa aba, endireitam aqui, ele está ligeiramente maior, não há problema, e vamos fazer aqui uma costura pé de máquina, começando aqui no início, a parte reta não é para costurar, ou seja, vamos costurar aqui do início, damos a volta e acabamos deste lado, está bem? Fazendo retrocesso no início e no fim. Esta parte não costura e atenção, como temos parte arredondada, na parte arredondada convém costurarem 2 pontos, param com a agulha para baixo, a calcador para cima, giram um bocadinho, dão mais 1 ou 2 pontos, giram um bocadinho e por aí adiante para conseguirem fazer a curva o mais perfeito possível, está bem? Agora, com uma tesoura de zigue-zague, vocês aqui as partes arredondadas vão cortar sem chegar à costura, tá bem? Só mesmo para não agregar aqui tantas camadas. Quem não tiver estas tesouras pode fazer uns pequenos picotes com a tesoura normal para fazer este efeito, não há problema nenhum. E fica assim, desta forma. Agora sim, vamos virar para o lado direito a nossa peça. Arredondam bem aqui a parte da curva, dão assim um jeitinho, estão a ver que ele vai cedendo. Fica então assim desta forma. Agora vamos fazer uma costura à beirinha aqui a toda a volta, incluindo aqui a parte de cima onde nós viramos a nossa peça, uma costura à beirinha para fechar toda a nossa peça. Como veem, o forro fica aqui ligeiramente maior, é só depois de costurado cortamos aqui para ficar à medida do nosso molde exterior. Fica assim então costurada a nossa aba, já com o forro colocado. Agora vão dobrar assim ao meio e na parte que é reta, ok, nesta parte de cima da nossa aba, vamos fazer um pequeno corte, ok? Desta forma aqui para acharmos o nosso meio. Vamos pegar agora no espelho de trás, aquele que não tem o bolso, e na parte de cima, como eu vos disse, a parte de cima tem a caixa de leite menor que a caixa de baixo, por isso não se enganem. Vou também dobrar ao meio, fazer um pequeno pico aqui ao meio para achar o meio da minha parte de cima e encaixar com o meio da minha aba. Direito exterior com direito exterior, alinham aqui na parte de cima com o pique para fazer de referência, para ficar bem centrado, e vou fazer aqui uma costura à beirinha. Prontinho, já está a nossa aba presa. Agora aqui com os nossos 2 espelhos, parte de cima, não confundam por causa da caixinha de leite, vamos colocar o nosso fecho. Para isso vou pegar numa das partes, parte de cima, e juntar direito o meu fecho cremalheira saliente virada para baixo, alinhar aqui na minha parte de cima e fazer uma costura à beirinha. Atenção, sempre com um bocado de fecho em cada lado. Vão pegar no vosso forro, a mesma coisa. Caixa de leite menor é a parte de cima, tá bem?
Então vamos juntar direito com direito, forro com o exterior. Como sabem, eu gosto de sempre costurar o forro para baixo. Façam o mesmo molde que a parte exterior, tá bem? Alinham aqui e aqui direitinho. E vou fazer agora uma costura pé de máquina, ou seja, a minha margem de calcador. Vou virar para o lado direito, esticar aqui bem a parte de trás, está bem? Desta forma, assim. Esticam o exterior e o forro. E vamos fazer aqui uma costura à beirinha, fazendo retrocesso no início e no fim. Agora, vamos fazer o mesmo processo que fizemos aqui com este espelho, ou seja, a mesma coisa, alinhar direito com direito, o nosso exterior com o nosso exterior, tensão, alinhar aqui na lateral e na parte de cima, apesar que se ficar um bocadinho torto conseguem destacar o fecho e voltar a pôr, mas tentamos sempre alinhar já o mais direitinho possível e vamos fazer novamente aqui uma costura à beirinha. Agora vão pegar no forro, a mesma coisa, onde é a caixinha menor é a nossa parte de cima, direito forro com direito do forro, a mesma coisa, alinhamos em cima e na lateral e costuramos pé de máquina. Viramos para o lado direito, o exterior e o nosso forro, desta forma assim. Esticamos a mesma como fizemos aqui, bem a parte do nosso forro e vamos fazer uma costura à beirinha, atenção, a aba para não ser costurada, ou seja, eu vou empurrar a aba para este lado e vou só costurar aqui à beirinha. Assim, desta forma. Agora, vamos fazer a colocação do cursor e como podem ver, onde está o meu bolso cristal é a minha parte da frente, por isso, regra geral, pomos sempre o cursor do lado direito para o esquerdo, tá bem? Então, deste lado, eu vou abrir a minha cremalheira, cortar, como eu já vos ensino sempre, um bocadinho só a zona da cremalheira, a parte do fecho, do tecido do fecho não cortam, tá bem? E vamos encaixar aqui o nosso cursor. Encaixam primeiro a parte arredondada aqui na parte que nós não cortamos e quando estivermos próximos, encaixamos. Vejam se está bem, está um bocadinho torto, voltamos a encaixar e deixamos ele assim ao meio. Tenham só atenção se as caixinhas estão aqui a bater certo, se não voltam a destacar o fecho e a colocar e já fica esta parte pronta. Agora para fazer o acabamento vocês podiam fazer embutido ou com enviés, ou seja, ou junto exterior com exterior, forro com forro e costuramos separadamente, deixando o forro aqui uma abertura e depois tombam para o lado direito, ou então fazermos a costura já do forro com o nosso exterior e colocar o viés. Neste caso vou fazer dessa forma, vocês fazem da forma que gostarem mais, ou seja, eu vou fazer agora uma costura aqui a toda a volta, incluindo as caixas de leite, só não costuro aqui a zona do fecho ainda, esta parte também aqui a toda a volta para prender então o nosso exterior ao nosso forro, está bem? A parar algum forro que tenha estado um bocadinho de fora, por exemplo assim, cortar assim depois pelo molde exterior, mas vamos então agora costurar uma costura à beirinha. Pronto, já cortei então e costurei as duas partes, já está o nosso forro preso e agora é só juntar direito com direito, desta forma assim, alinhar aqui os dois espelhos, podemos prender com umas molinhas, está bem? Para ser mais fácil e não fugir do lugar. E vamos fazer aqui agora 3 costuras. Vou costurar nesta lateral, costura pé de máquina, fazendo retrocesso no início e no fim, na parte do fundo, retrocesso no início e no fim, e na outra lateral também fazendo retrocesso no início e no fim. Por enquanto, as 4 caixinhas de leite ainda não são para costurar, só fazer essa costura pé de máquina à margem do calcador. Costurada então
as 3 partes. Agora vamos pegar aqui no nosso viés e dobrar aqui ao meio, desta forma assim, e vamos fazer logo uma costura fazendo retrocesso no início e no fim, que ao costurar de um lado costuram do outro também, e vão fazer isto nas 3 partes, nas 2 laterais e na parte do fundo, tá bem? Para fazermos já aqui o acabamento nestas 3 partes. Costurado então e colocado o viés nas 3 partes, só falta fazermos a caixinha de leite, as 4 caixinhas de leite, e está pronta a nossa peça. Na parte de cima, que tem o fecho, é só esticarem à mesma, desta forma assim, ok? A nossa caixinha de leite, desta forma. Feito então as 4 caixinhas de leite, tenham só atenção aqui em baixo que se eu tombei para este lado, este aqui eu vou tombar para o outro, tá bem? Porque assim vai agregar muita camada, assim tomo um para cada lado para não agregar tanta camada aqui na parte de baixo, tá bem? Agora vamos colocar o viés como colocámos aqui nas laterais. Eu gosto agora na ponta, o que é que eu vou fazer? Para ele não se desfiar facilmente, vamos pegar no isqueiro, queimar a pontinha e depois só costurar aqui as 4 caixinhas de leite, cortam aqui, queimam também depois essa ponta e vamos fazer aqui nas 4 caixinhas, está bem? Só aqui o acabamento com viés. As 4 caixinhas já com o nosso viés, não se esqueçam de cortar as linhas, queimar para ficar os acabamentos bem bonitos. Agora por esta parte vamos abrir o nosso trabalho para o lado direito e já vos venho mostrar para nós colocarmos a última parte, que é o botão. E já está quase prontinha a nossa Nessie Seco bolso cristal, como veem, super prático, e a única coisa que falta é colocarmos o botão. O botão, não vou estar aqui a explicar muito porque eu já fiz várias aulas a ensinar aqui o botão, e para não ser tão repetitiva, eu vou só chegar aqui na aba, ao meio, fazer com um agulhão um furo mais ou menos daqui para aqui, 1,5, está bem? 1,5 cm é o suficiente. Furamos, achamos o nosso meio, furamos, colocamos a nossa cabeça, não é? Aqui, o nosso macho, neste caso na parte da aba. Eu vou prensar aqui com o balancinho, depois vou encaixar onde eu quero aqui a minha peça, vinco, e depois coloco onde está o vinco a minha fêmea deste lado. Só atenção que é só no bolso, está bem? Prendem só aqui no bolso e fica a nossa peça pronta, e já vos venho mostrar. E assim então fica a nossa peça pronta, finalizada já com o botãozinho. Olhem que fofinha que ela fica, super prática, super útil também. Espero que tenham gostado desta aula. Como veem, é uma peça fácil de fazer. Todo este kit Amor de Mãe, eu tentei trazer peças simples e fáceis, que tanto desse para as iniciantes como as pessoas com mais experiência, mas que queiram ter no ateliê sempre peças rápidas, fáceis, também para pronta entrega é ótimo. E como eu disse, apesar de eu trabalhar este como um kit Dia da Mãe, podem alterar as estampas e fazerem para o ano inteiro venda deste tipo de peças. Espero que tenham gostado da aula. Se gostaram, não se esqueçam de deixar aquele gosto, comentar, colocar que seja um coração, que nos ajuda a crescer também no YouTube. Se ainda não subscreveram, subscrevam ao canal, pois colocamos aqui várias aulas também aqui no YouTube, gravadas com o passo a passo, tudo explicadinho das nossas peças. Um beijinho e até à próxima!